pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, né? Adriana Ferreira, da Ferreira WA. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a regulamentação, né? Por parte da Receita Federal em relação a este novo parcelamento da medida provisória 783, que veio substituir a medida provisória 766 lá do PRT, né? Eu vou passar para vocês aqui, assim, bem superficialmente, né? Não vou me adentrar aqui a cada artigo, porque já tem um vídeo meu aí que eu publiquei para vocês, né, explicando todas as normativas dessa medida provisória 783. Então é importante que, se você tiver dúvida, vá lá no outro vídeo e assista, né, está aí no meu canal também. Aqui eu vou passar agora resumidamente para vocês aí alguns pontos. Tem alguns itens aqui que eu acho que é importante vocês ficarem atentos aí, que teve, não é que teve modificação, até mesmo porque a regulamentação ela não pode alterar aquela medida provisória que tem força de lei, né? Mas ela vem e esclarece mais assim, fica mais claro alguns pontos, né, que às vezes a gente não consegue entender lá naquela medida provisória. Mas aí o intuito então aqui é esclarecer aí para vocês alguns itens, já definir, explicar para vocês quando que vai iniciar, quando que vai terminar este parcelamento. E vou dar uma dica aqui, ainda mais por estes anos todos de experiência que eu tenho aí, né, mais de 25 anos nessa área fiscal aí, atuando só na área fiscal, né, tributarista, especialista aí, com pós-graduação em Direito Tributário. Então eu acredito que eu tenho já uma boa bagagem aí, eu posso passar para vocês algumas opiniões minhas, né, umas opiniões em relação a esse assunto. O que eu aconselho aos senhores contribuintes é o seguinte: primeiro, façam uma análise detalhada, verifique cada situação, cada modalidade que eu vou explicar aqui para vocês, né, modalidade aí para se fazer o parcelamento. Mas se você achar que você não vai ter condição de manter em dia as parcelas deste PERT, deste parcelamento PERT, e mais os débitos futuros, é melhor que você não faça a sua adesão a este parcelamento. Porque se você correr o risco de ser excluído, você vai pagar sua dívida aí integral no prazo de 30 dias, e tem toda aquela situação que eu vou explicar aqui para vocês. Mas, por outro lado, se você achar que você consegue, vai ser vantajoso, né? Ou agora, analisando melhor esta medida provisória, agora eu posso dizer que eu cheguei também agora num consenso que eu acredito que vai valer a pena, assim. Eu até faço um comentário lá na medida provisória 783, que eu achava que em algumas situações não estava muito assim, né, sendo legal o que estavam propondo lá, por mais que venha a ter as reduções. Mas, analisando melhor agora, eu vou reforçar para vocês. Então, se tiver condição, achar que pode, vai conseguir manter, faça a sua adesão. As reduções lá de multas e juros vale muito a pena, né? Então, se hoje, por exemplo, se um contribuinte tem um débito de 1 milhão e depois pode reduzir todos aqueles juros, multas, encargos, com certeza sua dívida vai cair quase que pela metade, né? E ainda pode parcelar lá em N vezes, né? Então vale a pena sim, tá bom? Então estas são as considerações minhas aí, só ficar atenta a esse detalhe. Vamos entrar aqui então, vamos dizer... a instrução normativa, ela é de número 1711, agora 2017, né? Então ela regulamentou aí a medida provisória 783. Vamos ver aqui o que diz esta instrução normativa, quanto agora já na prática, né? Já explicando aí o que você vai poder fazer de adesão aí quanto a este parcelamento. Então vamos lá. O artigo 1º, ele simplesmente está reforçando lá, né, dizendo que podem, né, liquidar na forma do PERT aí os seguintes débitos a serem indicados pelo sujeito passivo. Então a gente sabe que são débitos declarados, débitos não declarados, aquela mesma situação. Agora o diferencial, conforme também já mencionei no outro vídeo, agora você pode incluir débitos, né, vencidos até 30 de abril de 2017, não mais débitos vencidos até 30/11, quer dizer, já tem aí mais um período que vai ser legal para vocês, né, que estão aí em débitos. Então é o momento de poder agora ir lá e incluir. Inclusive débitos de ofícios, tá? Então, se contribuintes receberem aí notificações, intimações de ofícios, e desde que os débitos sejam até a data de 30 também de abril, eles podem aí também incluir neste parcelamento, né? Inclusive, continua aqui também, podendo incluir aí a CPMF, né? Débitos de CPMF também.
Agora vamos ver aqui o que não pode entrar aí neste parcelamento do PERT, né? Débitos do Simples Nacional, não pode. Lembrando, né, fazer aquela observação. Então fiquem atentos lá para débitos previdenciários e também se porventura o contribuinte hoje está no Simples, mas anteriormente tem débitos lá da Receita Federal, da dívida ativa da União, antes dele se enquadrar no Simples Nacional. Nesse caso também aí ele pode ir lá se aderir. Débitos de empregador doméstico, não pode, né? Então de empregado doméstico também aí não vai poder aderir a este parcelamento, né? Um item que eu acho que é importante, estava permitindo no PRT, e aqui pelo menos está dizendo, olha o inciso 3, está dizendo que débitos provenientes de tributos passíveis de retenção na fonte de terceiros. O que está acontecendo que então retenções na fonte, quem tiver débitos de retenções na fonte não pode incluir aqui neste parcelamento, né? Então no PRT estava permitindo, aqui não, pelo menos é o que eu estou entendendo, é o que está aqui, né? Que mais? Insolvência civil decretada, né? Débitos pela incorporadora. E aí vocês vão verificando outras informações. Aí vamos lá ver aqui agora o que está dizendo, né, em relação agora às modalidades aí de parcelamento, continuam a mesma situação, então eu não vou nem ler para vocês aqui um a um repetidamente, porque já está também no outro vídeo meu aí, referente a MP 783, é só vocês assistiram lá. Mas não mudou nada, então, em relação lá, os contribuintes, resumidamente aqui eu vou passar só para vocês terem uma noção, para quem não for lá assistir o outro vídeo, mas assim, hoje os contribuintes, eles podem optar lá por várias modalidades. Então tem contribuintes que vai optar lá, ele paga 20% do valor da dívida parcelado em 5 vezes, de agosto até dezembro. Aí chegou no mês de janeiro, ele vai ver se ele consegue pagar o restante daquela dívida lá integral naquele período. Reduz-se os juros ali 90%, 50% de multas, né? Então, isso no mês de janeiro. Aí, se ele, após reduzir tudo, se ele conseguir fazer o pagamento à vista, tá liquidada a situação dele. Mas pode acontecer também, não tenho condição. O que eu faço agora? Chegou janeiro, né? Pagou os 20% ali. Depois eu vou falar da redução para empresas que tenham débitos abaixo de 15 milhões, que vocês vão ver que é outro percentual de pagamento à vista. Mas vamos, eu tô falando só um resumo no geral. Chegou janeiro, não conseguiu, né? Pagou os 20% ali, as 5 parcelas, mas não tenho como pagar à vista o restante. O que eu posso fazer? Tem mais 3 modalidades lá, vocês deem uma olhada. Vocês vão ver que vocês vão poder, por exemplo, optar lá o restante daquela dívida, né? Não vai ter condição de pagá-la à vista. Aí vocês podem, ele está dizendo o seguinte, olha, você então só vai ter direito agora a reduzir a sua multa, o valor de seus juros a 80% de redução, e a multa já cai para 40%. Então diminuiu aí um pouco as reduções, mas em contrapartida também está te dando aí uma possibilidade de você parcelar o restante ali em 145 vezes. Né? E tem mais umas 2 situações aqui, vocês deem uma olhada aí, não vou ficar falando aqui, eu só estou focando nas partes que eu acho que é mais interessante, né? Que eu acho que é onde os contribuintes vão optar por aderir. Aí tem a outra situação, eles vêm e diz lá, olha, contribuinte que tiver débitos, né, nas repartições abaixo de 15 milhões de reais, estes 20% que eles teriam que pagar à vista em 5 vezes, é até estranho, né? À vista de parcelar em 5 vezes. Então, para esses contribuintes, eles vão pagar 7,5% à vista, não aqueles 20%, vai pagar, quer dizer, os 20% acaba ficando para quem tem débitos superiores aí a 15 milhões, né? E aí eles vão lá, paga esses 7,5% e as condições são as mesmas. Mas tem mais um diferencialzinho ainda aí nesta situação, para quem tem esses débitos abaixo de 15 milhões. Além dele seguir esses procedimentos que eu falei, é a mesma coisa. Ele paga 7,5% à vista, chegou janeiro, se tiver condições de pagar tudo à vista, ali o restante daqueles débitos, ele vai reduzir os juros a 90%, a multa a 50%. Não tem condições, vai para outra modalidade, que eu acabei de explicar também, beleza. E além disso, ele ainda vai poder utilizar créditos, prejuízos fiscais, base negativa de CSL e outros créditos que as empresas tenham administrado junto à Receita Federal do Brasil. Então, assim, é muito vantajoso nesse caso, né? Não tenha dúvida disso. E depois ainda pode parcelar o restante ainda naquelas modalidades ainda. Então, assim, é muito interessante. Fiquem atentos a isso, né?
E mediante a esta situação, o que está acontecendo aqui? Vocês vão ver que em relação lá ao parcelamento dos débitos na dívida ativa, o que vai mudar é que vocês vão ver que perante a Receita Federal, então tem a redução lá dos juros e das multas. E lá na dívida ativa ainda inclui-se uma redução quanto aos encargos, né? Porque lá na dívida ativa tem os encargos, que é pesadinho também. Mas aí terá a redução lá de 25% também, observando estas mesmas modalidades aí, para efeito de enquadramento do parcelamento aí nesta instrução normativa, né, nessa nova medida provisória. Deixa eu ver o que eu tenho aqui ainda mais de importante. Então, já expliquei para quem tem débitos abaixo de 15 milhões, né? Falei das reduções aqui também, ok? Agora vamos ver aqui o requerimento, né? O requerimento de adesão ao PERT e vamos ver aí os seus efeitos. Então, no artigo 4º dessa Instrução Normativa 1711, está dizendo que a adesão ao PERT ela é formalizada, presta atenção, hein? Esta adesão ao PERT é formalizada pela página http://rfb.gov.br. Anotem este site para vocês entrarem lá. Quando vai ser? A partir de 3 de julho, apesar da Instrução Normativa já ter sido publicada, mas a adesão vai começar a partir de dia 3 de julho, que vai até 31 de agosto. E outro detalhe, conforme já expliquei também no outro vídeo, vai abranger os débitos indicados pelo contribuinte, e não mais a obrigatoriedade de parcelar todos os débitos igual estava ocorrendo lá no PRT. É o contribuinte que vai marcar lá qual débito que ele quer incluir neste parcelamento. Outro detalhe, continua, né? O parágrafo 1º desse artigo 4º, devem ser formalizados requerimentos de adesão distintos. Então, quer dizer, continua a mesma coisa, por modalidade. Né? Lembrando que se eu falei para vocês aí, expliquei daquele pagamento à vista, ou de 20%, ou de 7,5%, para depois fazer as modalidades de parcelamento, lembrando que por parcelamento, ok? Tem 2, então você vai pagar lá, ou 20% à vista, mas para cada um dos parcelamentos, 7,5% para cada um dos parcelamentos. Então fica atento a isso aí, né? Devem ser formalizados, então ok, né? Aí tá explicando justamente isso, fala que é para contribuições sociais e demais débitos, ok? Os débitos se refere à desoneração da folha de pagamento, que é uma das dúvidas, que as pessoas até estavam achando que não poderia aderir. Pode. Então, quem está na desoneração da folha de pagamento, apagando o INSS sobre aquela DARF, sobre aquela guia, eles vão parcelar junto com os débitos, com os demais débitos da Receita Federal. Apesar dele ser previdenciário, né, o INSS, mas ele não vai ser pago junto com os débitos lá previdenciários, tá? Porque ele está sendo recolhido ali pelo faturamento, né, mediante a uma DARF. Por isso que ele vai entrar junto com os demais débitos da Receita Federal. A Receita Federal depois vai publicar lá os atos normativos em relação aí, né, essa situação aí do parcelamento. Outra coisa, parágrafo 4º. O requerimento de adesão produzirá efeito somente depois de formalizado o pagamento do primeiro valor à vista, né, e que deverá ser efetuado até quando? Vamos lá, Adriana. Até o último dia do mês de agosto, e cujo valor deverá ser apurado em modalidade pretendida, né, lá com base no artigo 3º. Então, está dizendo que para se formalizar o parcelamento, tem que estar pago aquela parcela à vista ou do parcelamento, que tem outras modalidades lá, até 31 de agosto. Aí sim se confirma a adesão ao PRT. O que implica a aderir a este parcelamento PERT? Vamos ver. Primeiro, confissão da dívida, né? Igualzinho lá no PRT, a mesma coisa. Aceitação, né, plena e irretratável de todas as normativas aqui desta instrução normativa. Ou seja, está aderindo, você está concordando com tudo que está aqui, e automaticamente. Depois não adianta falar não sabia, está tudo aqui, então tem que ler bastante essa instrução normativa. Outro, o dever de pagar regularmente, né, as parcelas dos débitos aí consolidados no parcelamento. Lembrando que depois vocês vão ver lá na parte da exclusão, só pode atrasar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, né? Então segue aí este mesmo procedimento, vocês têm que ficar atentos aí.
A vedação da inclusão dos débitos que compõem este PERT em quaisquer outros parcelamentos futuros, e aqui eu faço uma observação para os senhores contribuintes, que eu acredito que agora esta instrução normativa, ela vai ser convertida em lei. Pode ser que ainda venha alterar mais alguma coisinha aqui, mas eu acredito que esse agora vai valer esse texto. Então, ela vai ser convertida em lei. E aí sim, não vai poder ter outros parcelamentos futuros para estes débitos que vão ser incluídos aqui nesse parcelamento PRT. Né? Então, tem que ficar muito atento. Entendo também que tanto esses débitos aqui do PRT, quando você estiver aderido, débitos futuros também, vocês não vão poder ter outros parcelamentos aí, os convencionais, os simplificados. Porque depois vocês vão ver, eles estão limitando também ao atraso de apenas 3 parcelas consecutivas e 6 alternadas para débitos futuros. Então, o que você entende no momento que ele está amarrando isso? Né? Não vai ter sentido depois você ir lá parcelar débitos de 1, 2 meses. Então, por isso que você não vai poder ter mais parcelamento enquanto você estiver aqui neste PRT. Pelo menos este é o meu entendimento. Né? Vamos ver o que mais. Não pode ter débitos, né? No caso com o FGTS. Vocês vão receber notificações desse parcelamento através do correio eletrônico. Tem que ficar muito atento, sempre ficar lá dando uma olhada na sua caixa postal, né? Lá mediante certificado digital. O parcelamento, é claro, ele ocorre aí através da matriz, né? Quem tem filiais, outras situações, é a matriz que vai fazer esse parcelamento. A adesão ao PERT implica a manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamentos de bens, né? Então tem que ficar muito atento aí. Vamos ver aqui, o artigo 5º, ele vai dizer que, enquanto não consolidado o parcelamento, recolher mensalmente, né? Aquelas parcelas, conforme vocês fizeram lá no PRT, para quem aderiu. Lembrando que o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$200 para pessoas físicas e R$1.000 para pessoas jurídicas. Mais uma observação novamente, este valor dessas parcelas aqui é por modalidade de parcelamento, modalidade de tributos. Se você tiver 4 modalidades lá de débitos, né, 2 na receita, 2 na dívida ativa, ou 1 na receita, 1 na dívida ativa, então assim, você vai pagar este valor aqui dessa parcela para cada um dos parcelamentos, tá bom? Fiquem atentos aí. As parcelas a gente já sabe que serão corrigidas aí pela Selic, né, acho que não tem nem dúvida disso. Vamos ver aqui o artigo 6º, ele diz que faz menção aqui quanto aos códigos de pagamento. Então, para pagamento da GPS, o código 4141, se o contribuinte for pessoa jurídica, ou 4142 para o contribuinte pessoa física. O código para o recolhimento dos demais débitos, né, os demais tributos, demais débitos, eles vão recolher mediante uma DARF no código 5190. Fiquem atentos a isso aí. Vamos ver o que diz agora o artigo 8º, que ele fala quanto aos débitos em discussão administrativa ou judicial, né? Então, a inclusão no PERT de débitos que se encontram em discussão administrativa e judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações e da renúncia a qualquer alegações de direito. Esta situação, vocês deem uma lida aí nesse artigo todo, eu não vou ler aqui novamente também para vocês, que é o que eu falei, já está nesse outro vídeo meu, mas o que está dizendo aqui é aquele mesmo trâmite legal, né? Então tem débitos em processo administrativo e em processo judicial, vocês querem incluí-los aqui neste parcelamento, até mesmo para se beneficiar dessas reduções, né, de juros, multas, encargos e tal, vocês podem até fazer, mas assim, vocês vão ter que formalizar todo o processo da desistência muito corretamente, tem que depois protocolar junto ao posto de jurisdição aí de onde você está sediado, você vai ter que ir lá na Receita Federal, no prazo que ela está determinando aqui, apresentar as desistências, no caso de ação judicial, vocês têm que ir lá fazer a renúncia, inclusive lá, né, abrindo mão de qualquer direito depois de vir a discutir novamente, então tem todo esse procedimento, vocês têm que ficar atentos aqui. Deem uma olhada aí com muito carinho nesse artigo 8º, nessas situações. Aí eles explicam que para quem já tem depósito judicial lá, que está discutindo tem depósito judicial, aí eles vão pegar esse depósito, vão converter em renda ou vão quitar lá a parte dos débitos. Depois, em outra situação, se o contribuinte tiver saldos a remanescente desses depósitos, ele pode ir lá pedir a devolução desse restante posteriormente, mas porventura ele fez uma adesão no parcelamento em alguma modalidade que ele usou prejuízos ou créditos lá, a Receita Federal só vai devolver esse remanescente após ela validar esses créditos, então tem toda essa situação que vocês precisam
ficar atentos aí. Continua também vocês podendo desistir desses processos parcialmente, né? Tem toda também uma situação lá em que você possa fazer isso, desistir parcialmente para incluir aí no parcelamento também, né? A comprovação do pedido, conforme mencionei, da desistência da renúncia, apresentar até 31 de agosto, que é o último dia do parcelamento, tem que apresentar na unidade lá de jurisdição. Vamos ver o que mais. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos por ocasião da consolidação de débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativo implicará desistência tácita, né, do procedimento que motivou a suspensão. Ah, tá. Então, fiquem atentos a esta informação também. Débitos que estejam aí informados em pedidos de perder-comp, né, que ainda não tenham sido homologados pela Receita Federal ainda, tem como vocês, de repente, desistir para incluí-los aí nesse parcelamento, mas já está dizendo aqui como que vai funcionar. Vamos ver aqui o artigo 9º. E vocês até me desculpem, eu estou passando mais rapidamente para que o vídeo não fique muito cansativo, né? Acho que o intuito não é esse, é passar aí algumas informações para vocês, para poder auxiliá-los, para poder facilitar aí depois o entendimento de vocês quando forem fazer este parcelamento na prática, né? Então, fiquem atentos aí. O artigo 9º desta Instrução Normativa 1711, ele diz que faz menção aí quanto aos depósitos vinculados aos débitos, que eu acabei de falar para vocês. Deem uma olhada. A desistência de parcelamentos anteriores em cursos, né? Vocês vão dar uma olhada no artigo 10, que se refere a estas situações. O ponto importante aqui é que vocês, no caso, podem incluir aí parcelamentos rescindidos, parcelamentos ativos, né, em curso, vai poder incluir. E o principal, que eu já sei que vocês já vão questionar, e para o contribuinte que aderiu ao PRT, e agora? Eu posso desistir daquele parcelamento e migrar para esse? Pode, está permitindo aqui. Então, você vai fazer a desistência, vai migrar para esse novo parcelamento, com a observação que já está definindo aqui nesse artigo 10, vocês vão dar uma olhada aí, os valores das parcelas que vocês já pagaram naquele parcelamento, eles vão ser abatidos neste novo parcelamento agora aí no PERT, tá? Então, eles não vão devolver esses valores pagos, apenas você vai migrar, vai se beneficiar das reduções, vai mudar todo o seu parcelamento aí, que eu acredito que vai facilitar muito para vocês, né? Mas aquele valor que vocês já pagaram aí, simplesmente vão ser migrados. E o mais legal, que eu acredito que para quem aderiu ao PRT e migrar para esse novo parcelamento, é que aquele outro, ele está muito rigoroso, né? E então, assim, você tem que tomar cuidado, porque lá você não podia ter mais uma parcela em atraso que você, de débitos futuros, né? Que você poderia, de repente, ser excluído do PRT. Tem várias outras situações. Então, neste caso aí, eu aconselho, migrem para este parcelamento, porque ele está te dando a opção de você poder atrasar, né, também 3 parcelas de débitos futuros, né, na mesma situação que eu já expliquei, então já facilita um pouco. Então, fiquem atentos aí a esta informação. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso passar de importante para vocês. O artigo 11, aqui ele vai dizer que a dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento da adesão do parcelamento. O artigo 12, ele vem falar que, no momento da prestação das informações para consolidação, o sujeito passivo deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de prestações, os montantes de prejuízo fiscal e de base negativa de CSL e os demais créditos a serem utilizados para a liquidação, caso tenha efetuado opção por modalidade que permita tal utilização. Que mais? Vamos ver aqui o que mais que tem de importante ainda. Dê uma olhadinha aí no parágrafo 1º, no parágrafo 2º. Agora o artigo 13, ó, do parcelamento e do pagamento à vista com utilização de créditos. Artigo 13. Na hipótese de opção pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento com utilização de créditos de que trata o inciso 1 do CAPT e o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º, o sujeito passivo deverá, no prazo de que trata o parágrafo 3º, vocês vão ver lá, até 31 de agosto, né, informar os montantes dos prejuízos fiscais. É aquela mesma situação. Quem for utilizar prejuízos fiscais, né, para abater aí, liquidar parte dos seus débitos, vão ter que apresentar depois lá para a Receita Federal, mas a Receita vai publicar atos normativos depois aí, explicando como que deverá ser feito isso. Lembrando que os créditos a serem utilizados também neste parcelamento também se refere apenas ao período 31 de maio de 2015. Não houve alteração em relação a esse prazo aí da utilização dos créditos, né?
Vamos ver aqui, vamos lá. São muitas informações, né? Isso porque eu estou passando rapidamente e resumido. Imagina, se fosse para gravar tudo muito detalhado, fica muito extenso o vídeo, né? Aqui, quanto às alíquotas, aqueles percentuais para a utilização dos créditos, né? Não, acho que o pessoal que já atua na área, quem vai mexer nesse operacional já sabe, né? A alíquota lá de 25% para aplicar sobre aquela base daquele prejuízo, para achar o valor do crédito. 25% vai ser praticamente para o geral. Depois tem lá a alíquota de 20%, de 17%, no caso aí de CSL, para algumas empresas diferenciadas, deem uma olhada lá. E no geral aí 9% será a alíquota da CSL também para a maioria das empresas. Essas alíquotas vocês vão aplicar sobre aqueles montantes ali das bases dos créditos para achar o crédito e, em contrapartida ali, né, diminuir do valor dos seus débitos. Que mais? Se você for usar créditos, né, nessas modalidades aí para liquidar seus débitos, lembrando que primeiro vocês têm que usar os créditos da sua própria empresa, para depois você utilizar os créditos lá de sucedidas de suas empresas, né, controladas, controladoras, aquela situação toda aí, que você pode ter participação em outras empresas, elas terem prejuízo, então aquela parte sua você pode utilizar também, mas primeiro liquidar todos os seus créditos para depois utilizar esses demais, ok? Vamos ver aqui... Vamos lá, rapidamente. Acredito que isso aqui é só vocês verificarem a parte aí de... Tá falando novamente ainda, neste mesmo artigo, da parte de créditos aí de Perdecomp. Vamos lá agora no artigo 14, que eu acho que esse aqui é o importante aí também, que é a parte agora para você... as condições para se fazer aí a exclusão deste parcelamento, né? Então, cuidado, senhor contribuinte aí. Vamos lá. O artigo 14. Implicará a exclusão do devedor do PERT a exigência do pagamento imediato da totalidade do débito confessado e ainda não pague e automaticamente a execução da garantia prestada. Fiquem atentos, é isso que eu estou falando. Se vocês forem excluídos deste parcelamento, vocês vão ter 30 dias de prazo depois para pagar o total daquela sua dívida ainda que resta para pagar. E lembrando que eles estão dizendo aqui, pode ser execução automática. É claro que você vai ter um prazo aí de 10 dias para impugnar essa sua exclusão e tal, mas essa exclusão vai ser analisada lá pelos responsáveis lá da Receita Federal, auditores e mais vários setores, e se eles não concordarem com a sua impugnação, vai te executar, vai te cobrar a sua dívida. Então, tem que ficar muito atento às condições da exclusão deste parcelamento. Então vamos lá, o inciso 1º desse artigo 14. A primeira situação que pode implicar aí é a falta de pagamento de 3 parcelas, conforme eu já falei, consecutivas e 6 alternadas. A falta de pagamento de uma parcela, ou seja, você está pagando todo o seu parcelamento, foi até quase que a última, a penúltima, esqueceu uma, exclusão do parcelamento. Agora, aqui é uma parte que eu até faço menção no outro vídeo também, não ficou muito claro, porque eles dizem, quer dizer... Chegou lá no final, você esqueceu de pagar uma parcela, você vai ser excluído. Quer dizer, vai ser excluído, mas e aí? Vai ter que pagar só a última parcela? Não faz sentido, né? Então, quer dizer, eu tô entendendo que se é motivo, você vai ser excluído depois, passou o prazo, perde-se todo o parcelamento para trás. É isso que eu tô entendendo. Meus colegas que me corrijam aí, me dêem as suas opiniões a respeito disso, mas para fazer sentido no que eu estou lendo aqui, é isso, né? Então, porque senão não teria sentido, né? Tá faltando uma última parcela, você vai ser excluído, vai pagar aquela parcela de qualquer forma. Então, assim, não tem sentido. O que eu tô entendendo é que a implicância será grave. Então, ou seja, você não pode ser excluído desse parcelamento, tem que pagar da primeira até a última certinha. Apenas podendo atrasar esses períodos aí, mas jamais deixar de passar aquele prazo e não pagar aí uma parcela. A consequência eu tô entendendo que é grave, retroagirá tudo, eu acho. Aqui no inciso 3, ele fala também, implicará a exclusão aí, com base no inciso 3º e 4º do parágrafo 5º do artigo 4º e do parágrafo 11 do artigo 3º. Então, quer dizer, débitos futuros, cuidado, né? Só pode atrasar agora aí 3 parcelas de débitos que você venha a ter futuramente. Então, assim, 3 parcelas de duas. A gente fala 3, mas na realidade acaba sendo 2, né? Só que não pode atrasar 3 consecutivas ou 6 alternadas. Então, ou seja, melhor, só atrase 2 parcelas se você não tiver condição de pagar, tanto do parcelamento como também dos débitos futuros. Mas não deixa passar disso, ok? Fique atento aí
a esta informação. Também será motivo de exclusão aí esvaziamento patrimonial, decretação de falência, medida cautelar, inaptidão no CNPJ, né? A exclusão do devedor no PERT, vamos lá, implica aí os valores liquidados com os créditos que trata o artigo 3 serão restabelecidos em cobrança, que eu acabei de falar aí. Aí depois fala aqui no inciso 2º, será apurado o valor original e abatido os que já foram pagos. E aí vocês veem o restante, né? O artigo 5º, ele diz que é facultado ao sujeito passivo no prazo de 10 dias a impugnação e a exclusão. É o que eu acabei de explicar, né? Se você receber aí o comunicado que foi excluído deste parcelamento, você vai poder impugnar aí em 10 dias e aí vai ser avaliado o seu pedido de impugnação e aí vamos ver as consequências disso. Vamos ver aqui que mais, tal... Não tem mais nada aqui que eu acho... Não é que não tem mais nada, tem mais algumas informações. Aqui fala que a exclusão produzirá efeitos a partir do dia seguinte à ciência da decisão que julgar improcedente o recurso apresentado pelo sujeito passivo. Então, muito cuidado, né? E outro detalhe, viu? Se você recebeu o comunicado que você foi excluído aí deste parcelamento e vai impugnar, enquanto estiver discutindo aquela impugnação, vai ficar suspenso, vai ficar em exigibilidade suspenso, mas você tem que continuar pagando as parcelas até a banca lá, até eles examinarem a sua impugnação, né, e dar o parecer total. Se eles não concordaram ali, beleza, está excluído efetivamente, eles já vão no dia seguinte ao posicionamento deles, já vai automaticamente aí mandar a cobrança para o senhor contribuinte. Então, moral da história, vai ser um parcelamento bom, eu acredito, vai ser viável, faça os cálculos direitinho aí, né, vocês têm esse período do mês de junho e de julho para fazer esse trabalho, façam aí uma comparação. Eu sei que vai ser um pouquinho pesado, né, vocês terem que pegar e pagar lá ou 20%, né, à vista, ou 7,5% para quem tiver os débitos abaixo de 15 milhões, mas vocês vão poder parcelar, né, de qualquer forma ainda está te dando uma oportunidade de parcelar esses percentuais à vista em 5 vezes, então você vai começar a pagar só em agosto, vai até dezembro, aí janeiro é que você vai decidir o que você vai fazer com o restante daqueles seus débitos que ficarem, né, e então tem que dar uma olhadinha. Agora, quanto à regulamentação dos débitos lá a serem seguidos, né, na dívida ativa da União, será publicada aí uma portaria pela dívida ativa da União, a PGFN, explicando também aqui, né, que praticamente acaba que ocorre que são quase que os mesmos procedimentos aqui, eles apenas vão abrir lá os débitos, né, a serem parcelados aí, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa. Lá na própria instrução normativa lá já está dizendo que agora na dívida ativa não vai precisar aquela situação de apresentar garantia, né, mas vamos aguardar depois a portaria. E caso vocês tiverem dúvidas quanto ao conteúdo deste vídeo, né, sendo assim, as dúvidas mais simples que eu possa esclarecer para vocês podem ficar à vontade, tá aí meus telefones, meus contatos, me passem e-mail também, que eu puder eu respondo. Agora, o senhor contribuinte, de repente, Adriana, você poderia me dar uma consultoria, uma assessoria mais aprofundada nesse assunto para poder fazer a minha adesão? Aí a gente conversa, eu combino com vocês direitinho aí, né, a gente acerta aí, eu posso de repente dar um auxílio para vocês. Boa sorte, então não esqueçam, né, é muito importante que vocês sigam a risca para que vocês não tenham problema e ao mesmo tempo aí se beneficiar desses parcelamentos, tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.